Oi, gente, boa tarde. Tá me ouvindo? Sejam bem-vindos. Hoje estou começando aqui o primeiro dia de live, né? Tomando coragem, me desafiando em fazer uma coisa mais nova, coisa que eu nunca fiz antes. Mas tudo na vida é assim mesmo. Tem a primeira vez e a proporção que a gente for fazendo vai melhorando, vai se especializando. Como não poderia deixar de ser, né? Eu fiz uma enquete e as pessoas responderam dizendo que gostariam de um tema sobre saúde. E adoro falar de saúde. Quem me conhece sabe que eu adoro falar de saúde. Então, para falar de saúde, eu não poderia começar com outra pessoa, que é uma pessoa assim que eu sou muito fã há muito tempo. Estão me ouvindo? Alô? Tá ouvindo agora? Bom, uma pessoa que há muito tempo, amo de paixão, adoro o trabalho, doutora Iloa, médica anestesista, pós-graduada em ortomolecular, em nutrologia, onde ela vem atuando assim com excelência, que me dá os melhores conselhos, as melhores consultas e que está sempre se especializando. Assim, eu escolhi começar com você, Iloa, porque eu vejo que você está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre buscando coisas novas. Então, eu sei que o que você trouxer para a gente vai agregar muito e vai ser o que tem de melhor. Oh, amei. Aí, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar aqui para os seus seguidores. E nessa live super interessante, né? Que é um tema que eu acho que não é muito comum falado, mas a gente tem muita coisa interessante, bacana para, né, replicar para as pessoas hoje. A questão da produtividade, você que é empreendedora vai saber falar mais do que eu, né? Tem várias mulheres também que estão agora virando empreendedora, tem homens também que estão deixando seus trabalhos, né, de servidores e acrescentando a parte do empreendedorismo. E a ideia, quando você me chamou, foi eu falar um pouquinho assim do que é que de nutrientes, o que é que a gente tem de alimentação que poderia melhorar a questão da produtividade. Quando a gente fala, se você quiser me interromper, você me interrompe, viu? Certo. Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que pensar em tudo. O que é que mantém uma pessoa mais produtiva? O que é que poderia fazer com que ela se tornasse mais produtiva? Aí você começa a puxar algo que dê mais energia, algo que melhore a concentração, algo que melhore memória é interessante também. E aí você tem, na medicina integrativa e na medicina de modo geral, você tem várias estratégias. É porque, assim, na verdade, as pessoas ficam muito preocupadas com procrastinação, não estou conseguindo produzir o que eu gostaria, estou sentindo um cansaço. E não vê que tudo isso pode estar ligado ao organismo, e não a só motivação. Que as pessoas ficam buscando muita motivação e esquecem que o organismo todo, né? Exato. Na verdade, se a gente for falar disso, a gente vai lembrar das doenças que podem provocar esse quadro, que são doenças de estresse, né? Que provocam fadiga, cansaço físico, cansaço mental. Se você for uma pessoa muito ansiosa, você também não consegue se concentrar. Mas quando eu estou falando aqui de nutrientes, eu queria, assim, para as pessoas ficarem mais produtivas, o que é que elas poderiam acrescentar na alimentação? Entende? Ser mais um pouco específico. Porque mudar o estilo de vida, todo mundo tem que mudar. Então nem adianta a gente ficar falando aqui, né? Se não mudar o estilo de vida, se não comer melhor, se não fazer atividade física, não adianta. Você vai ter doença mesmo, né? Fadiga adrenal, fadiga mitocondrial, você vai ter estresse, então, ansiedade, aí vai, tá? Mas aqui, quando eu falo para vocês, para mim é sine qua non uma boa dieta, sempre, né? Eu falo, mas assim, a pessoa ter uma boa alimentação é essencial. Tem alimentos que a gente vai colocar nessa dieta que vai ajudar mais ainda você ser uma pessoa produtiva. Entende, Dani? Entendi, Então, vamos lá. entendi. Uma pessoa que está numa empresa grande, ou então uma pessoa que está num serviço próprio, o que é que ela podia fazer
na alimentação dela que otimizasse o desempenho dela, digamos assim. Entende? Porque se você for perguntar isso, tu não vai dizer logo, café. Eu tomo café o dia inteiro, café me dá Da energia, energia. eu fico mais produtiva. Só que café em excesso é péssimo, porque cafeína, ela deixa a pessoa, na verdade, estimulada, né? Agora, o excesso da cafeína vai trazer os efeitos deletérios, né? Taquicardia, excesso de ansiedade, insônia. E para você ser uma pessoa produtiva, para você ser uma pessoa que desempenha suas funções né, de uma melhor forma, você tem que gerenciar seu estilo de vida. Então, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma parte para a mente, é importantíssimo. Eu vou falar um pouco disso também aqui, antes de falar dos nutrientes, que é tratar a mente, acalmar a mente, entende? Se você não acalma a mente, se você não tem uma mente tranquila, você não consegue centrar as coisas, você não consegue ser criativo, né? Você não consegue produzir outras coisas, inovações e tal. E a gente sabe que para a pessoa ser empreendedora, para a pessoa ter, né, fluir mais no trabalho, a gente precisa de criatividade, precisa de inovações, né? Isso, Se você isso. tiver uma mente angustiada, se você tiver uma mente atormentada, você não vai conseguir Acelerada. fazer isso, acelerada demais, você não vai conseguir esses efeitos. E aí, se a gente for falar da parte mental, né, falando já um pouquinho nisso, eu gosto muito da meditação. Se você fizer um balanço na internet né, e nos estudos, meditar é algo que já é fundamentado cientificamente. Os grandes líderes, os grandes empresários, os grandes empreendedores sempre tem algo relacionado com meditação, porque você tem vários tipos, né, de artes de meditar, desde o mindfulness, que é o mais comum agora, está mais em moda, digamos assim, que é a questão da consciência plena, atenção total no momento que você está realizando as coisas, eles chamam de mindfulness. E você tem outras artes de meditação, a meditação clássica, né, a yoga. Você tem também a parte espiritual, também importante, além da meditação, né? Tem gente que não consegue meditar, mas é uma pessoa que tem uma parte espiritual importante, né? Para o tempo dela, conversa com Deus, acredita, né, no Criador. Então, isso também acalma a mente. Ainda mais nesse momento que a gente está. Exato, era isso que eu ia dizer. Esse é o momento que a gente está vivendo, a gente precisa acalmar a mente, né? Exato. Exatamente. E assim, meditar ou assim, tiver alguma parte espiritual, isso tudo vai gerar uma fonte de disciplina. Você vai ficar um ser mais centrado, tá? E se você estiver mais centrado, você vai fazer até melhor uso do seu tempo. Você vai conseguir tornar o seu tempo mais eficaz, entende? Então, assim, primeira coisa que a gente coloca, assim, quando a gente falar de produtividade é separar no seu gerenciamento do seu dia, da sua vida, a parte mental, a parte da mentalidade, né, do mental mesmo, de cuidar da sua saúde mental, digamos assim, certo? Ou E aí seja, você acalmando a mente, você conseguindo fazer essa meditação, essa oração, que seja, você consegue ter um foco maior. Para que possa ser produtivo. Você vai conseguir liberar mais dopamina, que é o neurotransmissor relacionado ao prazer e à disciplina. Você vai liberar serotonina, que querendo ou não, se você não tiver um bom humor, sensação de bem-estar, você não produz nada na vida, né? Serotonina é importante. E você vai aumentar a liberação de GABA, que eu falei até em uma última live aqui, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o neurotransmissor, que é um calmante natural do cérebro, né? Então, se você aumenta o seu GABA, você também consegue ficar menos ansioso. Que muita gente não consegue focar, porque fica pensando em mil coisas que vai resolver daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias. Então, assim, não produz. Tinha aquele tempo ali e não produziu porque ficou ansioso com o futuro. Então, se você conseguir colocar na sua vida essa parte, você já tá melhorando o seu desempenho, com certeza, certo? Bom, você que faz na verdade, você tem uma jornada tripla. Tripla. E aí, como é que você faz para aliar as jornadas e aliar essa parte mental? O que você está fazendo? Me conte.
Na Fala aí pra verdade, gente. eu já tentei, até já dividi isso com você uma vez, que eu já tentei fazer meditação. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer meditação, eu tenho uma certa dificuldade de acalmar a mente. Hoje em dia, eu tenho feito muita oração. Tenho feito muita oração e numa live sua também vi uma dica de uma auto-hipnose e estou conseguindo com essa É auto... massa. porque, na verdade, são os áudios de 30 minutos em que ele vai lhe orientando. Então, o fato dele estar lhe orientando, a sua mente não está parada, vazia. Exato, vazia. Então, eu Mas estou ele vai conseguindo fazendo você acalmar. seguindo no foco, né? Isso, isso. Você fica na consciência naquele momento, atenção plena Exato, ao que você está fazendo. Isso acalma a exato. mente, sim. Tem Acalma a ajudado mente, com bastante. certeza. Com Isso tem certeza. ajudado bastante, porque assim, como eu tenho algumas atividades, acontece de eu estar numa atividade e focada em outra, sabe? Você está fazendo, e aí você acaba não fazendo nenhuma das coisas bem feitas. Exato. Essa é uma das dificuldades que eu tenho de desacelerar a mente, digamos assim. Exato. Já começou, né? É, Alguma coisa para acalmar a mente, aí você vai indo. Essa parte de separar um momento para meditar de manhã cedo, no horário que a gente acorda, tipo 5 da manhã, é uma delícia. Tem um livro muito bacana que se chama O Tempo é Agora, agora que fala. Não é? Meu Deus do céu, esqueci o nome do livro agora. Que ele fala da gente fazer uma disciplina de acordar, de meditar, de alongar. Qual é o nome do livro? Esqueci. Mas eu vou lembrar depois. vai, a gente vai deixar aqui salvo A gente depois. deixa salvo aqui. Mas assim, ele explica, ele te orienta nessa questão de acordar cedo, que melhora muito a sua produtividade acordar cedo. Dormir cedo, lógico, né? E acordar cedo. Porque se você dormir cedo, você descansa, você libera melatonina. Melatonina é um hormônio reparador, ela ajuda você a ativar os outros hormônios, hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, principalmente testosterona, hormônio do crescimento também, que eu já falei, não foi? Diminui o cortisol também. Então, assim, dormir é fundamental. Dormir cedo, acordar cedo. Aumenta a sua produtividade, seu bem-estar, com certeza, tá? Acho que a Aí, dificuldade maior nessa quarentena em si, principalmente, é ajustar os horários da casa, né? Aqui, por exemplo, são idades diferentes, então às vezes você quer dormir, mas a casa ainda está movimentada. Aí você não entra naquele sono profundo que é o que relaxa. aí você tem que ver, porque assim, o ideal é você fazer uma rotina de hábitos nesse momento da quarentena. Porque se você não fizer, várias pessoas me perguntam: ah, como é que você está conseguindo treinar? Tem dias que eu não tenho saco. Na verdade, tem que colocar na rotina. Na rotina do dia. Acordou, faz um planejamento daquele dia que você vai fazer. Hoje, para mim, é um dia mais tranquilo, porque eu tenho uma pessoa que fica com Juju aqui hoje, né? Eu passei 4 dias com Júlia aqui e Júlia realmente me demanda muito mais tempo. É Então, criança. se não separar o que você tem que fazer durante o dia, você não vai fazendo, entendeu? Bom, mas aí voltando para a nossa live, Sim. quando a gente fala de produtividade, a gente puxa o que é que eu quero para a gente ter maior desempenho, maior produtividade. Eu quero mais energia, eu quero mais foco, eu quero mais memória, eu quero gerenciar o estresse e a ansiedade. Bom, quando a gente falou da energia, eu falei um pouquinho do café. O café é bacana, só que o café não pode ser usado em excesso, porque ele é muito estimulante. Então, eu sempre falo, máximo 3 xícaras por dia de café ajuda você a manter essa energia sem você se prejudicar. E o último café antes das 5 horas da tarde. Depois desse horário, pode atrapalhar o seu sono. Pronto. Uma outra coisa bacana que eu falo também em algumas lives é o chá verde, que também é semelhante ao café, também é estimulante, só que tem antioxidantes que não tem no café. E esses antioxidantes, que são derivados da camélia, né, que é a erva que a gente tira, o chá verde, tem polifenol. E o polifenol é extremamente antioxidante. Então, ajuda na capacidade de anti-inflamar seu corpo e também te estimula, também te traz energia. Então, é interessante se você tem um grau de intolerância ao café ou se você acha que necessita de muito café, talvez se você trocar, né, pelo chá verde, um chá mesmo, né? Na quantidade de 1 a 2 xícaras por dia, pequena apenas. Não é 1 litro de chá verde, a gente não está falando de
dessas loucuras aí, não. A gente tá falando do chá mesmo, da forma natural do chá, certo? Também é interessante. O café, que eu não falei, tem uma coisa também que é muito massa, que é o ácido clorogênico, que diminui um pouquinho a insulina, a resistência à insulina. Então é ótimo também para você ficar menos ligadão, né? Porque excesso de glicose atrapalha também seu rendimento. Por isso que essas dietas ricas em carboidrato, então, eu tô aqui no computador, tô comendo, sei lá, uma torta imensa, cheia de açúcar, não vai melhorar a sua produtividade, vai encharcar você de açúcar, você vai fazer pico de insulina, você vai fazer inflamação e você vai atrapalhar seu foco, sua disciplina e sua memória, principalmente a memória. Então, excesso de glicose não é bom. Tá? Ou seja, Aí eu aquela vou pessoa falar que também. trabalha comendo biscoitinho, Não, não pipoca, presta. A gente etc. pode usar outras coisas para comer, né? Que eu vou falar daqui a pouco de lanchinhos, é interessante. É bom. Mas excesso de açúcar, não, tá? A minha paciente, graça, É, tá muito perto. eu tô anotando Ó, algumas perguntinhas aqui que eu tô vendo é, rolar para depois eu você passar. controla o tempo aí, viu? Tá. Bom, outras coisas que eu vou falar um pouquinho é em relação aos nutrientes, né? Então, existem nutrientes como o magnésio, o selênio, que são excelentes para a memória. Então, por quê? Eles melhoram a transmissão sináptica dos neurônios. E aí você vai conseguir fazer mais conexão cerebral, consequentemente, você vai aumentar a sua carga de memória. Então, assim, quando você se alimentar, você tem que ter esses alimentos, né? Quando você for se alimentar para melhorar a sua produtividade, alimentos ricos em magnésio e selênio. E se você parar para pensar, a gente come tem muito excesso de industrializado na alimentação. Então você acaba tendo deficiência, muita deficiência. O vídeo saiu. Opa, O vídeo saiu. voltou. Você vai ter muita deficiência de magnésio e selênio na alimentação. Entende? E aí eu vou falar os alimentos que você podia usar para aumentar o magnésio e o selênio. Você deve até saber alguns, o selênio é muito comum de se falar, né? Bom, outra coisa que eu gosto muito são alimentos ricos em colina. Colina, ele deriva, né? Ele fornece matéria-prima para acetilcolina, que também é um neurotransmissor cerebral. Então, se você tiver alimentos ricos em colina, você também melhora a sua capacidade de concentração. Ovo tem muita colina. Os ovos, né? Então, assim, que a gente fala bastante aqui de uma alimentação com, né? Colocar o ovo na alimentação é super importante. O ovo também tem vitamina D. Vitamina D como vocês sabem, eu falo muito da vitamina D, porque a vitamina D, ela não é uma vitamina. Na verdade, ela é um hormônio. Ela age como se fosse um hormônio, porque você tem receptor no corpo todo para vitamina D. E você, consequentemente, também tem a nível cerebral. Então, você tem um bom estoque de vitamina D, se você tiver sua vitamina D otimizada, você vai melhorar a atenção, vai melhorar a concentração, vai diminuir fadiga e cansaço. Era Então, até na uma das verdade, perguntas. Até uma das vitamina D, perguntas era justamente essa. É porque assim, tá dando a microfone aqui. As pessoas estão em casa sem vitaminas, né? Ou sem o sol, que a gente sabe que é que é onde a maior parte é absorvida, sim. isso. Então, assim, quais alimentos é que podem ajudar? Ovo tem vitamina D, espinafre tem vitamina D. Mas, para falar a verdade, os alimentos, assim, mesmo esses, a quantidade é muito pouca de vitamina D. Para você ter uma ideia, a gente absorve no sol, em 10 minutos de incidência solar, sem protetor solar, nos horários mais, assim, menos Nocivos. recomendados, né? Que seria de 10 às 4. É o melhor momento em que você mais absorve a vitamina D. Você chega a absorver 20 mil unidades por dia. Então, não existe nenhum alimento que você consiga fazer essa absorção. Por isso que a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Fora que algumas pessoas têm polimorfismos genéticos em que você não absorve muito bem a vitamina D. Então, às vezes, a pessoa pode até se expor ao sol. Você vê muito isso nos moradores do Nordeste, né, do Brasil.
uma boa parte tem deficiência e era para ser o contrário, né? A gente tem uma incidência Exato. solar maior, então a gente esperaria encontrar suficiência de vitamina D e a gente encontra muita gente abaixo de 30 e até mesmo abaixo de 20 de vitamina D, que o ideal é acima de 30 e em alguns grupos de risco acima de 40, 50. Hoje a gente tem preconizado na medicina integrativa, principalmente para as meninas da fertilidade, para as, né, tentantes, para os pacientes idosos, para os pacientes que têm doenças autoimunes. Uma vitamina D é mais otimizada, em torno de 60, 70. A minha, por exemplo, 75, para você ter uma ideia. De Felipe. Então, essa alimentação é difícil só com alimentação mesmo. Então, assim, o ideal, eu acho, nesse momento da quarentena, seria suplementar mesmo, entendeu? Aí eu nem posso falar de Entendi. dose, porque isso é muito individual. Individual, claro. Tem que dosar tudo Individual. Então, direitinho. dosar a sua vitamina D, para ver como é que ela tá e como é que a gente pode otimizá-la, né? A vitamina D também é boa para a imunidade. Mas, assim, Foi até ela uma das também, perguntas. ela é boa para Outra a pergunta. imunidade, sim. Mas aí você vai ter vários caminhos, aí vários questionamentos e tal, que eu não vou chegar a esse questionamento se deve usar ou não deve usar como terapia de Covid, nada disso. Eu acho que se você tem uma vitamina D que tá ruim, é melhor que você suplemente, é melhor que você deixe ela otimizada neste momento, entendeu? Principalmente neste momento. Bom, aí voltando, sim. Certo. Então eu deixo as perguntas para o final. Aí voltando para os alimentos, para eu não me perder, a gente vai ter que ter colina, que eu falei agora, né? Por causa da acetilcolina, para a gente poder ter mais conexão cerebral e memória. A gente vai ter que ter complexo B, lógico. Complexo D, B12, B6, B9, que é ácido fólico, meticobalamina, tudo piridoxina, são vitaminas que estão envolvidas em milhares de processos enzimáticos dos neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, se você não tiver essas vitaminas, você vai ter erros nessa formação de neurotransmissores e, com certeza, o seu grau de produtividade vai ser menor. Então, a gente vai ter que ter na alimentação alimentos ricos em vitamina B, complexo vitamina B, vitamina C também é super importante para energia. Que mais que eu falei agora? Vitamina K também é muito, muito bacana, que tem no espinafre, vitamina K. Também está envolvido potássio. Potássio tá, um íon que é super responsável pela polarização das membranas, né? Para transmitir o impulso do cérebro, no neurônio. Então, se você não tiver uma alimentação rica em potássio, também vai ter problema, vai ter menos concentração. Eu tenho pacientes que reclamam de cãibras, potássio baixo. Banana tem bastante potássio. Espinafre também tem potássio. É interessante você colocar na alimentação banana, aí uma opção de lanchinho, uma bananinha cortadinha, com um cafezinho. Com café. Com um cafezinho. Tem outras coisas também que eu adoro também. As antocianidinas, que eu falei agora, e o licopeno, estão nos frutos vermelhos. Então, tomate, framboesa, amora, mirtilo, que é o blueberry, tem, além disso, ainda tem resveratrol, que é top para energia, para bem-estar, para essa coisa da concentração. Resveratrol é super importante. Tem um monte de coisa bacana com resveratrol hoje em dia. Isso. Tem produto até de beleza com resveratrol para anti-age. Então, assim, você colocar na sua alimentação esses alimentos, frutas vermelhas, mirtilo, esse que eu falei agora, o licopeno, que é o tomate, de preferência um tomate orgânico, por causa dos pesticidas, né? Os tomatinhos cerejas normalmente tem áreas de produtores que fazem de forma mais orgânica. É interessante você ter na alimentação, entende? Aí você vai ter dos tomates, que a gente ouve falar muito de vários tipos de tomate. Cereja, pera, o comum. O cereja, então, é o que tem mais licopeno? Não. Todos têm licopeno. A que dá essa cor vermelhinha do tomate é o licopeno. Então, quanto maior o tomate, maior a quantidade de licopeno.
Mas assim, brincando, falando sério, se você colocar na alimentação o licopeno, seja com tomate normal, um tomate cereja, você já está ajudando o seu organismo a melhorar seus estoques, né? De antioxidante e vai melhorar a sua concentração, com certeza. Um lanchinho da Na tarde, verdade, tipo quando a assim, gente ovinho fala com tomatinho, então seria um com excelente lanche? tomatinho cereja, seria um ótimo lanche. Um mirtilozinho também seria um lanchinho legal para você comer. É super gostosinho. Aí você pode incrementar, colocar outras coisas junto do mirtilo. Eu gosto muito de mirtilo com iogurte. Adoro. Iogurte integral, tá? O azedinho, sem açúcar. De preferência sem lactose e tal, e tal, e tal. Fica bacana também. Se você colocar um manjericão também no tomate cereja, também é legal, porque o manjericão é uma erva bem anti-inflamatória, então já tem outros benefícios. Bom, aí se eu for falar também de alimento, não posso esquecer do ômega 3. O ômega 3, principalmente no constituinte do ômega 3, o DHA, tem vários suplementos aí com DHA e também tem alimentos que tem o ômega 3. É excelente para melhorar essa coisa de você concretizar as ideias. Ele tem ele melhora a gordura da mielina, né? Da mielina dos tecidos, né? Que tem no cérebro, e isso melhora a condutividade neuronal. Então é interessante você ter um alimento que tenha ômega 3. Então, linhaça tem ômega 3, as sementes tem, né? De abóbora também tem ômega 3. O peixe tem ômega 3, principalmente sardinha, salmão tem ômega 3. Aí ela fizeram uma pergunta que eu ia falar agora. Cálcio, zinco e ferro são extremamente importantes nessa condução, nessa polaridade iônica que ocorre nas membranas dos neurônios para você transmitir as conexões. E, óbvio, se você tiver pouco cálcio, você com certeza vai ter prejuízo. Então, onde é que tem cálcio? Brócolis tem cálcio. Brócolis, gente, olha, se você tiver que escolher um alimento para você comer todos os dias na sua vida, por favor, escolha brócolis, couve-flor, tá certo? As Pintado no pão. crucíferas, elas são muito antioxidantes e tem muita coisa dentro da crucífera, que se eu for falar aqui, vai dar uns 10 a 15 minutos, que é excelente como medicinal para o corpo. Tem até estudo mostrando que as crucíferas, elas diminuem a predominância de estrogênios ruins e diminui até a incidência de câncer. Então, é um alimento que a gente considera um super alimento, um alimento bem medicinal. Então, brócolis na alimentação tem que ter. Tem que ter sempre. Brócolis, couve-flor, espinafre, o pessoal não gosta muito do gosto. Mas espinafre tem um monte de coisa bacana. Tem magnésio, tem selênio, que a gente falou agora, tem vitamina D, tem um monte de coisa bacana no espinafre. Mas é difícil porque muita gente reclama do gosto. Para colocar espinafre na minha alimentação é muito raro. Eu uso mais na forma de como se fosse pasta, sabe? Aqueles cremes. Sei. Que aí fica mais fácil de você. Mas você mistura com alguma coisa para melhorar o sabor quando você faz a pasta? Só azeite? Não, só azeite eu coloco com a comida, né? Junto com a comida. Não, Com a proteína gostosa, com as outras coisas gostosas. entendi. Que mais que eu ia falar? Ah, tá. Eu ia falar também do mirtilo, do resveratrol e dos polifenóis. Eles também melhoram, eles têm muita vitamina A também. E a vitamina A melhora muito a visão. Então, se você está se concentrando, está vendo uma tela de computador, também é importante você proteger sua visão. Sua visão, com certeza. Outra coisa que eu gosto muito, para não esquecer, são alimentos que têm óxido nítrico. O óxido nítrico, ele faz uma vasodilatação nos vasos sanguíneos, né? E aí aumenta o fluxo sanguíneo. Então, a gente usa muitos coisas que têm óxido nítrico, como a beterraba, para, por exemplo, otimizar treino, é bem bacana. E com certeza vai otimizar a memória, né? Se você manda mais fluxo cerebral quando você está estudando, quando você está lendo, quando você está produzindo, você com certeza faz mais conexões, faz mais memória. Então beterraba também? Beterraba é legal. Beterraba é legal. Interessante. Muito bom. Quer mais? Outra coisa que quase esqueço de falar. Coenzima Q10. Coenzima Q10, ele é formado no organismo e você entra na formação do ciclo de Krebs, lá na mitocôndria.
Coenzima Q10 é para você melhorar energia. Energia de modo geral, energia da célula, energia mitocondrial. Então, assim, coenzima Q10 tem que ter na alimentação. Eu suplemento muito coenzima Q10. É uma das coisas que eu coloco na minha suplementação. Ailô, o que é que você sempre suplementa na sua vida? Coenzima Q10, ômega 3, vitamina D, vitamina C, sempre está na minha alimentação. E por quê? Porque a coenzima Q10, ela entra na mitocôndria, que é a organela dentro da célula responsável pela energia. E tem um monte de síndrome de doença que cursa com fadiga mitocondrial, que é, eu tô sem energia. Na verdade, você tá com falta de coenzima Q10, por exemplo, entendeu? Então, se Entendi. A você gente puder tem até um suplemento para unha, cabelo que tem coenzima Q10. E aí eu já tinha ouvido falar que era bom também para coração. também, ele melhora a bomba cardíaca, né? É muito bom quem tem, por exemplo, quem usa estatina, bloqueia a produção do coenzima Q10. Então, quem tem que usar estatina, né, pela doença que tem o excesso de Assim, colesterol, bastatinas, essas da vida. é interessante suplementar a coenzima Q10, porque ela bloqueia a sua coenzima Q10 normal. Então, é bom você ingerir. Sempre suplementar quem usa estatina, eu sempre suplemento. Vê se eu estou esquecendo alguma coisa de falar. Ah, sim, as berries, goji berry, também tem um monte de vitamina, complexo B, vitamina C. Também é uma opção, junto com o mirtilo ali misturado. Mais resveratrol. Resveratrol sempre, né? Resveratrol é anti-age, gente, anti-envelhecimento. Resveratrol tem no vinho também. O problema do vinho é o álcool. É o álcool. Problema e Mas, benefício. aí. Porque o álcool é uma toxina, né? Então, assim, querendo ou não, o álcool não é bom para a memória, não é bom para o sistema nervoso central, ele é depressor, ele toxica o cérebro. Então, álcool não é uma coisa boa, é excesso de álcool, né? De vez em quando, uma tacinha, não tem problema, mas o excesso realmente vai atrapalhar seu desempenho. Então, digamos, se você tiver uma reunião importante no dia seguinte, uma prova, o Não se álcool. encher de álcool, por favor. Entendi. Não se encher de álcool. Ah, eu não posso esquecer, sabe o quê? De falar de uma coisa importantíssima. Ave Maria. Chocolate. Chocolate amargo, por favor. Cacau Quantos é por extremamente cento? Quantos por cento? acima de 70. Chocolate amargo é considerado acima de 70. Então, Vai falar bem chocolate com o amargo ela Felipe. é ótimo. Tem um pouquinho de café, né? Tem um pouquinho de cafeína. Tem cacau que é antioxidante, tem magnésio. Então, assim, adoro chocolate amargo. Melhora a concentração, libera endorfina. É ótimo para, né, para melhorar o bem-estar, o humor, o chocolate. Aí, café com chocolatezinho amargo, um pedacinho. Também é um lanchinho legal. Né? É. O bendito coco que vocês tanto comem no lanche, eu vejo nos stories e aí eu vejo o coco. Coco tem muita coisa. Coco tem magnésio também, mas coco tem muita gordura boa, né? Gordura. Só que a gordura boa, não é a gordura, como é que eu vou falar? Aterogênica, né? Das gorduras saturadas. Ela não é aterogênica. Eu gosto muito de coco. Mas o coco, assim, especificamente, se você falar, tem alguma coisa que tem ligada à produtividade e tal, não seria um alimento para isso, né? Seria um alimento para sua vida mesmo. Você comer um coquinho é ótimo. Mas não especificamente para a produtividade, entendeu? Entendi. Que É um mais? lanche que dá Uma saciedade, mas coisa não bem produtividade. bacana. Adoro. As oleaginosas, que também Também. é ótimo, é prático. Castanha, macadâmia, pistache. É excelente. Nozes. É ótimo. Tem magnésio, tem complexo B, tem selênio, tem um pouquinho de ômega 3 também. A diferença, assim, do amendoim para uma castanha, digamos. Porque, assim, é um alimento que as pessoas têm mais acesso. Comem Mas com mais amendoim é excesso também. complicado. Amendoim é complicado, porque o amendoim, nosso solo, ele é muito contaminado por um fungo que faz uma toxina no amendoim. Então, nosso amendoim é quase todo contaminado com essa toxina. Então, não é um alimento bacana. As pastas de amendoim integrais, que tiverem né, o cuidado de não ter esse amendoim mais contaminado, pode ser.
Mas o amendoim em si, com certeza, ele vai ter essa aflatoxina desse fungo, entendeu? Então não é uma boa também, não. Amendoim não é uma boa. Boa é nozes, castanha, macadâmias e pistache. Pistache e macadâmia tem um monte de estudo bom falando que é muito anti-inflamatório. Eu uso muito para as mulheres de fertilidade. Macadâmia e Muito bom. pistache. Muito bom. É chato, né? Quebrar o pistache. Mas já deve ter pronto, né? Tem sem casca também. Vende com casca e sem casca. Pronto. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Geralmente, muitas vezes você compra, já vem com muito sal, né? Essas coisas. Sabe onde tem coenzima Q10? Sardinha também tem. Peixe sardinha. E tem ômega 3 na sardinha. Eu brinco muito porque minha mãe, quando estava grávida da minha pessoa, disse que o desejo dela era comer sardinha. Comia sardinha como quê? Mas enlatada? Tá explicado porque eu sou inteligente. Olha o tanto de ômega 3 De ômega 3. que minha mãe ingeriu. Mas a sardinha enlatada também, Luan? Aí que tal? Você vai ter que olhar se ela é conservada, se ela é natural ou não. Porque tem umas que tem um monte de coisa no bolo, entendeu? O ideal é sempre, amiga, o natural. Quando a gente fala de bem-estar, estilo de vida, a gente tem que procurar o que for mais natural possível. Então, verdura, legume, fruta, de preferência com a boa procedência, orgânico. Infelizmente, a gente tem que pensar na parte dos pesticidas. Então, se você tiver como adquirir o produto orgânico, é melhor. Morango, eu amo morango, por exemplo, mas morango tem que ter o maior cuidado, porque tem um índice de agrotóxico muito alto. Então, tem que procurar um morango mais orgânico mesmo. Para manter a aparência, né? Certo. Vamos para as perguntas? Bora. Faltam 20 minutos. Vou. Num instante passa o tempo. A gente vai ter que marcar outra live, viu? É, desse jeito. Bom, tem um monte de pergunta aí também. Tem muita coisa que eu anotei aqui. Pela ordem, a primeira foi de Carol, dizendo que queria dicas para melhorar um pouquinho a imunidade de todos em casa. Você falou de vitamina D, falou de resveratrol também. Vitamina C também melhora a imunidade. Comer bem também melhora a imunidade. Excesso de açúcar diminui a imunidade. Excesso de álcool baixa a imunidade. Interessante, porque as pessoas ficam procurando o que melhora, mas não se preocupam com o que pode abaixar. Exato. Eu acho, na verdade, você precisa se preocupar mais com o que abaixa. Entendi. Porque a maior parte da alimentação da gente, infelizmente, é muito inflamatória. Tem muito ômega 6, que é o oposto do ômega 3. O ômega 6 em excesso faz ácido araquidônico, que é inflamatório. Então, com certeza, não vai só baixar a imunidade, como vai te inflamar o corpo todo. Obesidade, inclusive, é uma comorbidade importante relacionada com morbidade aí em relação ao Covid. Tem paciente jovem que morre, que você vai procurar e diz que só tinha obesidade de comorbidade. E ninguém fala muito, né? Entendi. Pois é. Então, assim, da imunidade, você falou... Vou perguntar aqui, como viver sem o açúcar? Tem uma colega, inclusive essa colega que perguntou sobre a imunidade, ela toma o Reserve e o Resveratrol, mas adora um açúcar. Olha só, eu acho que o excesso travou um pouquinho, não foi? O seu travou. Sim. O excesso de açúcar que é inflamatório. Foi. Não dá pra você comer, gente, uma torta todo dia, não. Não dá. Faz muita insulina. A insulina sobe demais. Isso a longo prazo não só engorda, não. Acaba com o seu estoque de insulina, você vai ter pré-diabetes, quiçá diabetes com o tempo. Então, olha, normalmente os estudos falam que quem tem obesidade e sobrepeso demora em torno de 10 anos para fazer diabetes. Mas a curva natural é essa aí. Fora própolis é bom. Genética. Minha mãe tem diabetes, fez até uma pergunta aqui. Quantas horas de sono? É importante ter a quantidade de horário de sono ou o horário do sono mesmo? Tipo assim, a pessoa dorme meia-noite e acorda 8 horas da manhã. Já me perguntaram. É melhor dormir cedo e acordar cedo. Você libera mais os hormônios, mais fisiologicamente, quando você dorme cedo e acorda cedo. Você, por exemplo, faz pico de testosterona de manhã, 8 horas da manhã. Então, não dá para você estar acordando 8 horas da manhã. É para você acordar mais cedo, para você ficar mais produtivo 8 horas da manhã. Entende? Se você for levantar ainda 8 horas da manhã,
Você já perdeu tempo, você já podia estar acordado, você já podia ter tomado, feito sua meditação. Quando A você está galera saindo de tá aqui casa, você já está com a perguntando. testosterona mais alta. A galera tá aqui perguntando o meu karma. O limão, que você Limão indica a eu gente tomar de manhã. amo. Própolis, glutamina. Qual é o efeito da glutamina? Não, a glutamina eu coloco no de jejum com limão para melhorar a parte intestinal. Melhora o atrofismo intestinal. É como se eu estivesse dando uma comidinha para o meu intestino, para as bactérias, não o meu intestino, para as bactérias do meu intestino, né? As bactérias boas. Então, eu estou Entendi. ajudando o meu intestino. Tem um Entendi. papel também em relação à imunidade, porque o intestino trófico, um bom intestino melhora a imunidade. A gente sabe que tem uma boa parte do sistema imunológico nosso no intestino. Não é à toa que tem quadros do Covid relacionados com, né, com o trato gastrointestinal. Ele também ataca o trato gastrointestinal. Então, cuidar da alimentação para cuidar do intestino também, né? Também, sempre. Ah, o pessoal reclama muito, porque eu fico distendida, eu fico com gases. É bactéria ruim. É bactéria fermentando. Não é o alimento. Eu como isso, fico assim. Se você fizer uma boa alimentação, nenhum alimento vai ser ruim para você, ruim nesse sentido, né? Você pode ter alergia ao alimento, é outra coisa. Mas eu digo assim, um bom alimento, um limão, dizer assim, eu não aguento tomar limão, seu estômago não tá bom. Ou você tem pouco ácido clorídrico, que não tá conseguindo, né, absorver as coisas, o limão prejudica porque você não tá com o estômago bom. Não Entende? gosto Não de é sabor esse, azedo. mas é pouquinho. Você faz um sumo, toma aquilo ali rapidinho. Júlia, Um toma. limão todo, um limão todo. Não, você pode começar com meio limão. Entendeu? Mas Juju toma. Juju toma meio limão. Eu vi, inveja. Ela pede, inclusive. Quando eu esqueço de dar ela pede. Mamãe, cadê o limão? Mas no dela você põe própolis, cúrcuma, Não. essas coisas? Bota Não. só um pouquinho de glutamina. Glutamina. Então, glutamina a criança também pode tomar. Pode. Quantidade pouca, né? A criança tem que ter cuidado, porque não tem muito artigo específico para criança. A maioria em adultos. Eu tenho muito mãe que é paciente minha que me pergunta para obstipação em criança, né? Aí eu sempre brinco, olha, a obstipação em criança depende da alimentação dos pais. Porque a gente não, na nutrologia pediátrica, a gente não trata a criança. A gente trata a família. Entendeu? Entendi. A gente melhora a alimentação da família e, consequentemente, vai melhorar a alimentação da criança. Tem uma pergunta assim, o limão é ideal na água natural, morna, gelada? Você já tinha me dito que é natural, não é isso? Natural ou morna? Ou morna. Entendi. O ideal é morna, mas assim, a gente vive num local muito quente. Então, aí você pode fazer uso dela natural, né? Certo. Ilô, tem alguns suplementos, algumas coisas que a gente usa na empresa aqui, como colágeno com vitamina C, vitamina B, alguns que têm vitaminas. O excesso de vitamina é prejudicial? Tá com ruído. Sim. E como é que você identifica se você está com excesso? Tem algum... Exame. Você pode ter alguns sintomas, né? Mas de excesso de vitamina, só se fosse uma vitamina como a vitamina A, que é tóxica. Mas a maioria das outras vitaminas é difícil você chegar na toxicidade. A B, a C, a D, não? É difícil. Agora, a B12, se você fizer muito suplemento com B12, ela sobe muito. Aí ela fica muito. Aí ela deixa de ser algo bom para se tornar algo ruim. Nada de mais presta. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. Por exemplo, você tomar um colágeno com vitamina C e tomar um suplemento daqueles de vitamina C com zinco, não vai elevar demais? Depende, amiga. Você tem que fazer, antes de você tomar a suplementação, você tem que estudar o paciente. Você tem que fazer anamnese, você tem que fazer o exame, né, físico, tem que fazer exame clínico. Porque a gente monta o quadro no que o paciente está conversando. Na consulta, chama atenção mais deficiência do que excesso. Entende? Entendi. E aí, nos exames que você vai corroborar. Você está com excesso disso, pode te atrapalhar nisso. Mas assim, dizer assim, eu tomar de vez em quando, não tenho como falar isso, entendeu? Especificamente. Tem coisas que eu sempre suplemento, porque habitualmente
nos meus exames sempre estão mais baixos, que é vitamina C, sempre. Não sei se o alimento realmente perdeu muito nutriente de vitamina C, ou se a gente está usando muita vitamina C, ou se as coisas que eu como acabam absorvendo, né? Puxando mais a vitamina C, ou se eu tenho um polimorfismo não absorvo direito. Mas o que eu vejo também, além de mim, na maioria dos pacientes, é muita deficiência de vitamina C. Então é uma coisa que eu uso sempre. Eu não achei ainda um momento de estar em toxicidade, entendeu? Entendi. Então, Mas toxicidade aí, não é uma coisa dia que a dia, se preocupe no dia a dia com a alimentação. Você não vai conseguir atingir níveis tóxicos. Não. No alimento, não. No alimento, não. Na suplementação, sim. Se você fizer muita vitamina A, por exemplo, vitamina A em excesso é tóxica. Entendi. Então, é um dos suplementos que você tem que ter cuidado. Se tiver vitamina A, para não virar o efeito no seu que você não quer. Certo? E voltando à produtividade, que é nosso tema. Sim. Algumas vitaminas que você suplementa também pode atrapalhar na sua produtividade? Não. Entendi. Outra perguntinha aqui No B12, ó. Falaram da B12 aqui, ó. B12 é excelente para concentração, para neurotransmissor, para sistema nervoso central. O vegetariano, a gente tem que ter cuidado com B12. Normalmente a gente tem que suplementar, porque absorver B12 da proteína do vegetal é muito mais difícil para o organismo do que na animal. Então, habitualmente, o vegetariano precisa ser suplementado com B12. Entendeu? Eu tenho muito paciente vegetariano, vegano, e a maioria eu estou suplementando, porque a gente não consegue, mesmo a gente aumentando proteína vegetal, a gente não consegue absorver tão bem a B12, como se fosse proteína animal, entende? Entendi. Estão perguntando aqui também sobre própolis e mel. Sim. Se é bom usar o própolis, o mel mesmo com açúcar. Aí, mais ou menos, né? O mel você tem que ter o cuidado, a procedência. Mel é açúcar, então se você for diabético, não deve usar. Se você estiver acima do peso, não deve usar. O própolis é ótimo. O própolis é antioxidante, melhora a imunidade. É interessante o própolis. Tem o própolis vermelho, o própolis verde. Tem que ter o cuidado só em não usar o alcoólico. Se você, por exemplo, estiver grávida, se for criança, evitar o alcoólico. Entendeu? Entendi. Acho só, né? Foi rico demais. Tem mais alguma pergunta, acho, né? Pode tomar as 20 gotinhas de própolis de manhã, não tem problema. Acho que a gente vai ter que marcar outra live para falar sobre tanta coisa, né? Mas foi excelente. Eu acho que a gente falou muito, além da produtividade, falou muito de saúde. Tem uma pergunta interessante aqui, de Rosemary. Alguns médicos citam o leite e o suco de laranja como alimentos ricos em vitamina D. Sei que não são saudáveis. Como explicar isso? Gente, olha, leite é um assunto extenso. Se você for para a literatura científica, você vai achar vários artigos. Mas o leite tem realmente cálcio e vitamina D. Mas a vitamina D em pequena quantidade. Mas o leite tem outros problemas que suplantam em muito os benefícios. Então não adianta. É melhor não ter o leite. Se for com esse objetivo, esqueça o leite. É melhor você gerir outra alimentação. Suco de laranja é ruim. Por que suco de laranja é ruim? Porque quebra a laranja, a fibra da laranja e vira açúcar puro. É melhor comer a laranja. Evita o suco de laranja. Se for tomar um suco, eu quero tomar um suco. Tem que ser um suco com menos poder glicêmico. Maracujá, deixa eu ver se eu lembro outro. Uva integral sem açúcar. Deixa eu ver se eu vejo outro. Limão. Entende? Suco não é uma boa forma. O ideal é a fruta. Sempre. Eu acho que é isso então, né, galera? Foi ótimo, gente. Foi obrigada, maravilhoso. Faça mais, amiga. Convide outras pessoas. Eu tô com a agendinha de live. Na verdade, assim... É muito importante para as pessoas, ainda mais nesse momento. Tem que ter inovação, tem que ter criatividade.
né? A gente vai passar por vários meses difíceis. Então, a pessoa tem que tentar realmente concentrar em criar algo diferente para esse momento. Para ela poder, né, ter sustento mesmo. Tem muita gente que está preocupado com o ganha-pão, né? É. Na verdade, assim, eu estou programando já algumas lives, porque quando eu fiz a enquete, me pediram para falar de saúde e de negócios. Então, eu vou estar sempre alternando. Joia. Né? Fazer uma próxima sobre negócios, depois sobre saúde. Sobre saúde, vai ter uma live sobre compulsão alimentar. Eu vou colocar uma nutricionista, amiga minha também, para falar sobre a compulsão. Também com o endócrino pediátrico para a gente falar sobre essas crianças em casa comendo na frente do computador, na frente da televisão. Então vai ter muita coisa legal aí. Estou preparando com todo carinho. Viu? Tá, em breve obrigada, teremos o doutor de volta, viu, gente? Preparem as perguntas. Obrigada, viu? E deixa Obrigada, salva pra gente poder. Vou deixar assim, vou salvar. E tô abrindo o canal no YouTube, eu vou tentar botar no YouTube e aí eu aviso a vocês se eu conseguir. Tá bom, obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau. Tchau.